de 1 João, capítulo de número 2. Por favor, entrega a tesoureira ali. 1 João, capítulo de número 2. Nós vamos refazer aqui as leituras. E hoje saí de casa apressado, irmão, atrasado. Esqueci o tablet, esqueci a minha água. Mas cheguei, não é? Trânsito pesadíssimo. Todo sinal, um bocado de carro, mas uma hora dessa eu chego. Chegamos. E nós vamos meditar nos 6 versículos iniciais, dando continuidade às reflexões que temos feito na epístola, na carta que João escreve à época às igrejas que estavam sendo afetadas por um ensino, e nós falamos aqui nas oportunidades passadas, que ficou conhecido como gnosticismo, um ensino herético que foi muito difundido na igreja daquela época, que corrompia verdades eternas estabelecidas por Cristo e por todos aqueles que o seguiram e deram continuidade à missão de anunciar as boas novas do Evangelho. Nós falamos aqui desde o versículo de número 1 do capítulo 1 até o versículo de número 10, que nós meditamos na semana passada. Aquele que nega, e hoje João dará continuidade a esta afirmação do capítulo de número 1 e versículo de número 10, é mentira. Aqueles que dizem que não cometem ou que não estão em pecado. Nós vamos dar continuidade meditando agora nos 6 versículos iniciais desta primeira epístola. Diz assim, amados, eu vou fazer novamente a leitura, você acompanha. Aqui no telão nós temos a revista atualizada. Geis, é possível botar a corrigida AC, eu acho que aí está AC, se tiver. Ou AC ou CF. ACF, pronto. Almeida Corrigida Fiel. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto, sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Curva a sua cabeça, Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial. Graças te damos, pois tu és um Deus de misericórdia, Senhor. Em um dia de tanta correria, meu Pai, de tantos afazeres, o Senhor reservou para a nossa alma um momento de deleite, Pai. Um momento de olharmos para a Tua Escritura e ouvirmos no profundo do nosso coração a Tua Palavra que tem poder para transformar a nossa vida, Senhor. Nós nos colocamos inteiramente em Tuas mãos. Pedimos que a Tua graça nos assista mais uma vez, como até aqui o Senhor tem feito. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Amados, quem é que tem problema aqui? Problema. Só quem tem problema da glória. Olha aí. O povo de Deus é um povo que tem problemas, não é, irmãos? Nós temos problemas nas mais diversas áreas das nossas vidas, não é assim? Há quem tenha problema em todas elas. Diga assim, misericórdia. Mas nós temos problemas, irmãos. Problemas de saúde, problemas psicológicos, problemas financeiros, problemas emocionais. Geralmente os homens são mais afetados emocionalmente pelos financeiros, né? Aqueles que estão na fase adequada problemas de relacionamento. Mas o que nós veremos a partir do capítulo de número 2 de João é que para todos eles, e já entenderemos por que para todos eles, Deus já tem a sua devida solução. Todos nós temos problemas. Muitos de nós têm muitos problemas. Mas para todos os problemas, sejam eles de quais áreas da nossa vida eles sejam, Deus já tem providenciado a devida solução para o problema. Na verdade, esta afirmação, Deus providenciou o problema. Samuel, baixa um pouquinho, está dando uma microfoniazinha aqui. Para esta afirmação, Deus já providenciou o problema, na verdade, ela é o grito do Evangelho. O Evangelho grita a todos os homens: Deus tem a solução do seu problema. Deus tem a solução para a sua vida, para todos, indistintamente. Quem quer que seja, da dimensão que seja o problema da vida desta pessoa, o Evangelho possui uma solução para ela. Seja problema de desvio de caráter, seja problema de descontrole emocional, seja problema de descontrole financeiro, Deus tem a solução para o problema. Esta verdade ela não está implícita e escondida, mas pelo contrário, ela está escancarada na mensagem do Evangelho. O Evangelho é exatamente sobre Jesus Cristo enviado, encarnado, solucionando o cerne de todos os problemas. O gerador de todos os problemas. Agora preste atenção, porque identificar a raiz do problema é a chave para a solução. Imagine que alguém tem diabetes e ele vai ao médico e o médico trata essa pessoa diabética com remédio para pressão. Vai dar certo, vai, irmão? Ou a pessoa está lá com um problema de, sei lá, artrose. Ele chegou no médico, lá no posto de saúde, o médico disse: você vai tomar 3 AS infantil e vai tomar lactopurga. Aproveite e tome junto um Sorrisal. Esse problema está sendo tratado, tá, irmão? Não está sendo tratado. E uma das nossas maiores dificuldades é que nós queremos tratar os problemas com as soluções erradas. Geralmente nós fazemos isso. Quando nós recebemos a ofensa de alguém, no lugar de nós tratarmos esta pessoa ofensiva com a graça de Deus, o que é que a gente faz? Devolve na mesma moeda. Se ela me ataca, eu ataco. Se ela me ofende, eu a ofendo. E nós veremos que Jesus já tem a solução para todos os nossos problemas. Mas é preciso que nós identificamos nesta noite qual é a força motriz, o gerador de todos os problemas que nós enfrentamos na nossa vida.
Amado, se existe ódio, se existe intriga, se existe inveja, se existe prostituição, se há alguém desonesto, se há alguém infiel, se alguns praticam a idolatria, se muitos são egoístas, se alguns não controlam o ciúme, toda e qualquer sorte de mal que existe na nossa vida e nesse mundo, só tem uma força motriz por trás. Qual é ela? Quem lembra? Pecado. Pecado. É o pecado que causa a infidelidade, é o pecado que causa a inveja, é o pecado que provoca ciúme, é o pecado que nos faz ser egoístas, é o pecado que nos faz agir, às vezes, de forma desonesta. Então, o que João quer deixar claro para os seus leitores e para os seus ouvintes é que não adianta tratar o problema se nós não encontrarmos e não identificarmos de fato o problema. Ele deixa muito claro, o problema central do coração do homem chama-se pecado. E era exatamente o problema ou a solução que os gnósticos estavam dando ao pecado. Que o gnosticismo afirmava o seguinte: o pecado ele só afeta a matéria, portanto, aqueles que são super desenvolvidos espiritualmente não podem pelo pecado ser afetados. Então é o seguinte, quanto mais intelectual e desenvolvido for o ser espiritualmente, mais protegido, guardado das consequências do pecado ele está. Então é o seguinte, se um ser extremamente espiritual não pode pelo pecado ser afetado, então ele pode pecar deliberadamente, porque o pecado não afeta. Olha que perigo. Se quem é superdotado espiritualmente não pode pelo pecado ser afetado, então pode viver na prática do pecado, porque na verdade o pecado ele nos ajuda a solucionar um problema. Qual é? Matar a matéria, destruir a matéria. Era o ensino gnóstico. Então, quanto mais pecarmos, mais próximos de Deus estaremos. Porque a nossa matéria será mortificada. E o espírito, que já está super desenvolvido, alcançará um status ainda maior de santidade. E o problema, ele vem sendo refutado por João em suas epístolas. Mas é incrível que hoje nós não vemos, talvez, em nosso meio, o gnosticismo sendo ensinado, afirmado como era naquela época, mas nós temos algumas vertentes desse gnosticismo. É aquela pessoa que diz assim, ó, pequei. Mas não tem problema, né, irmão? Porque Deus me entende. Deus conhece as minhas fraquezas. Deus sabe as minhas limitações. Certamente Ele perdoará. E esta pessoa começa agora a se relacionar com o pecado como se o pecado fosse um amigo, um companheiro de caminhada. Ele pode viver na prática do pecado porque logo Deus entende, e se Deus entende, nada acontecerá porque eu tenho vivido uma vida de pecado. Há outros que negam que são pecadores. Interessante porque de todas as religiões do mundo, a única exceção é o Evangelho, é o cristianismo. Todas as religiões têm sustentado que o homem é intrinsecamente bom. Somente o cristianismo afirma, sustenta que o homem é essencialmente mau. Inclusive, o cristianismo romano tem afirmado que o homem é essencialmente bom. Sabe essas músicas gospel que nós temos cantado? Essa força que vem de dentro de você. Sabe? Aquelas afirmações que parecem dizer uma coisa, mas no fundo estão dizendo outra. Todas as religiões, com exceção do cristianismo, têm sustentado que o homem é basicamente bom e consegue se aperfeiçoar pelo seu próprio esforço. Então é o seguinte, as religiões afirmam que o homem é bom e à medida que ele pratica algo bom, ele vai se aperfeiçoando nesta bondade. Amanhã é dia 24 e você verá muitos grupos, por exemplo,
de diversas religiões, praticando a caridade, mas com o objetivo equivocado. Nós vamos distribuir cestas básicas, vamos distribuir quentinha para que o Natal seja sem fome daquelas pessoas, mas sem a pregação do Evangelho. A comida que ele come, daqui a 3, 4, 5 horas, não surtirá mais efeito. Mas a ideia é a seguinte: se nós praticarmos o bem, nós nos tornaremos pessoas melhores. O Evangelho vem chutando o pau da barraca dizendo assim: você não é bom porque pratica o bem. Você só consegue praticar o bem se aquele que é bom perdoou já os seus pecados. A fé cristã diz o seguinte: nós não somos pecadores apenas por escolha. Não somente por escolha. Nós somos pecadores por natureza. A nossa natureza é pecaminosa. Não nascemos como se fôssemos uma tábua rasa ou uma folha em branco. Tem gente que acha que o menino nasce ali uma folha em branco, em uma zona neutra. Não. Nós não nascemos numa zona neutra. A carta de Paulo aos Efésios afirma no capítulo 2, verso 3, somos inimigos de Deus, sendo por natureza filhos da ira. Presta atenção, porque João está querendo ressaltar o problema central da humanidade. Qual é para João? O pecado. Que o gnosticismo negava que podia afetá-lo. Somos, por natureza, filhos da ira. Irmão, nós não fazemos o mal meramente. O ser humano não faz o mal meramente. Ele não faz o mal para se tornar mal. Ele é mau e porque é mau, ele pratica o que não é bom. Para você, ou talvez você não esteja percebendo, que a diferença é sutil, mas ela faz ou tem consequências absurdas, gritantes. A Bíblia diz que nós somos maus. Não é que nós caímos, nós somos decaídos. Não somente nos perdemos. A Bíblia afirma que o homem é perdido. Todos estavam mortos em delitos e pecados. Esta é a condição do homem. Nós pecamos, irmãos, porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós somos escravos do pecado. Salvo quando Cristo nos liberta. O homem, em seu estado comum, ele é escravo do pecado. E todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Esse mesmo João afirma no capítulo 8, verso 34. Nós não conseguimos abandonar o pecado quando queremos. Escute. Há quem ache que consegue por si abandonar o pecado. Eu um dia estive conversando com uma pessoa que estava num estado de pecaminosidade grave, sabe? E sentado, ela chorando muito, ela me disse assim: você acha que eu não tentei não ser dessa forma? Você acha que eu não lutei para ser diferente do que eu sou? E aí eu disse: eu acredito em você. Eu acredito em você. O problema é que você está tentando por suas próprias forças mudar. E porque você é escrava do pecado, você precisa da libertação que somente Cristo pode proporcionar ao homem nesta vida. Nós não conseguimos abandonar o pecado quando queremos. Na verdade, se dependêssemos de querer abandonar o pecado, nós nem queríamos. Provavelmente nós preferiríamos permanecer no pecado por escolha própria. Podemos até controlar alguns excessos, mas não conseguimos por si mesmos deixar de ser pecadores. Esta é uma realidade latente no texto sagrado. Quando você abre a sua Bíblia no que escreve Paulo aos Romanos, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 15, Paulo faz uma descrição
de uma batalha que está diante de todos os crentes. Por que ela está diante de todos os crentes? Porque aqueles que não foram por Cristo alcançados, eles não lutam contra o pecado. Vá perguntar a alguém que está se prostituindo, sem Cristo ter o alcançado, se ele quer sair da prostituição. Vá perguntar a um alcoólatra que não tenha sido alcançado pela graça de Deus, se ele quer abandonar o alcoolismo. Ele é escravo, ele está cego, ele se satisfaz na desgraça em que ele está vivendo. A batalha contra o pecado só existe sobre aqueles que nasceram de novo pelo perdão concebido por Cristo Jesus. Paulo diz assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que eu detesto, o que eu não quero. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Irmão, olhe, alguém pode dizer assim, irmão, então Paulo aqui estava vivendo deliberadamente no pecado? Absolutamente não. Observe que o que Paulo está descrevendo é uma batalha do seu próprio coração contra o pecado. E quem é que convence o homem do pecado? Somente alguém convencido do pecado batalha contra o pecado. Quem não está convencido do pecado, peca com prazer. Mas se você é crente, já pecou uma vez, você sabe o peso da culpa que o Espírito Santo nos faz perceber com a nossa ofensa ao Senhor. O que Paulo descreve é uma batalha entre espírito e carne que só pode ser percebida, lutada e batalhada por aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito não há batalha, você está entregue. Na verdade, sem o Espírito você trabalha para pecar. Com o Espírito você batalha para não pecar. Esta é a grande diferença. E o que nós temos dizer é o seguinte, não, nós nos entregamos completamente à prática do pecado, porque quanto mais pecamos e mais conhecemos, mais santos nos tornamos. Hoje em dia tem gente que acha que dá para servir a Deus e continuar nas práticas pecaminosas da vida anterior. Há quem pense que é possível ter comunhão com o céu permanecendo com a mesma comunhão que tinha com as trevas anteriormente. Não, eu estou aqui. No sábado eu sento na mesa de bar, eu minto, eu me prostituo, eu bebo, eu encho a cara, perco a consciência, mas no domingo eu estou na igreja. Jesus me recebe como eu sou, porque Ele não faz distinção. Essa é a desculpa. Há quem acha que dá para viver na prática da imoralidade contínua, até depois de confessar o nome de Cristo, dizendo ele que, não, uma hora dessa Jesus vai me ajudar a vencer isso. Eu vou continuar nesta prática, até uma hora dessa Jesus me dá força. Se esta batalha não parte do seu coração que já encontrou a Cristo, eu quero dizer que você nunca vencerá esta guerra contra o pecado. Irmãos, nós somos chamados para batalhar. E o primeiro inimigo que nós encontramos diante de nós, quando confessamos a Cristo, é esta desgraça chamada pecado. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus nos convida a vivermos uma vida de guerra contra o pecado. De não nos entregarmos ao pecado. Só que o pecado não é só aquelas coisas extraordinárias e mirabolantes que nós imaginamos não, tá, irmãos? É o adúltero, é o que está fornicando, é o que está roubando, não. Quando você se ira contra o seu irmão sem motivo, a Bíblia diz que você está ofendendo o seu irmão, e isso é pecado. A Bíblia diz que quando você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Quando você compra fiado e não paga, você está pecando. Quando você guarda no seu coração mágoas, rancores, ofensas, você está pecando. Porque a gente é expert em identificar os pecados dos outros, os externos. Além das paredes da igreja, eu vejo pecado em todo canto. Mas agora, dentro do seu coração, olhando nós para dentro de nós mesmos, será que nós não encontramos nada que nós precisemos batalhar para vencer nesta noite? É a luta da maioria de nós. Nessa luta, a maioria vencemos, é bem verdade, mas há
porém aquelas em que, mesmo empenhando muita força, nós perdemos. E é o que João vai argumentar agora no capítulo de número 2. Porque assim, o que o Evangelho estabelece é que você precisa lutar continuamente. Ele garante a vitória final desta guerra, mas há batalhas que às vezes nós perdemos. E eu trago uma mensagem de esperança aos nossos corações hoje. Por quê? Quem já pecou, quem caiu depois de conhecer a graça, alguma vez sabe o quanto dói, o quanto pesa a culpa do pecado. E o que João traz agora, no capítulo de número 2, é que nós não podemos dar atenção àquele sentimento que diz: você não presta mais para ser crente, deixe de ser crente. Tá vendo, ó? Você pecou. Você não é digno de sentar lá na cadeira daquela igreja não, viu? No domingo, um cidadão estava aqui fora, eu convidei para entrar e disse: pastor, eu não sou digno de entrar e sentar aí. Eu, pelo contrário, meu amigo, então você está no canto certo, porque eu também não era. Ninguém que está ali dentro era. Ele nos tornou dignos pela morte do seu próprio filho na cruz do Calvário. Entre e se sente, porque essa casa também é sua. E é o grito do Evangelho a cada um de nós. Quando tropeçarmos e cairmos, não fiquemos prostrados diante do pecado. Por quê? João vai dizer isso aqui agora. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Eu acho interessante o jogo de palavras que o texto original traz aqui. Ele diz assim, ó: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, pequem e pecar. Pequeis e pecar. São duas palavras distintas. Cada uma tem um sentido muito especial no texto sagrado. Primeiro é a seguinte: filhos meus, eu escrevo para vocês para que vocês não pequem. Não cometam a atitude do pecado. É a afirmação da primeira parte do versículo. E ele segue assim, ó: mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda do mundo inteiro. Aqui há duas verdades estabelecidas por João. A primeira é que, se nós tivermos uma atitude pecaminosa, Deus providenciou um advogado, Jesus Cristo, para que não pequeis. O propósito de João é impedir que pequemos. O ensino gnóstico dava desculpa ao pecado. Não, ele pecou porque a matéria é má. Então não reclame disso. Deixa o bichinho continuar assim. E muitos hoje têm rendido as suas vidas não ao Evangelho, mas à prática do pecado, ao hábito de viver pecando, como uma desculpa de que Jesus advogará a sua causa. Só que essa argumentação é completamente desprovida da verdade eterna. O nosso alvo com relação ao pecado é cumprir a ordem de Jesus: não peques mais. Todas as vezes que Jesus se encontra com alguém em um estado de pecado, Jesus dá uma notícia e um recado para ele: olhe, perdoados estão os teus pecados, porém, não peques mais. No capítulo de número 3 dessa mesma epístola, o autor fará a diferença entre ato e hábito de pecar. Lá no versículo de número 6 do capítulo 3, diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu. Então vamos lá. Uma coisa é pecar,
ter uma atitude pecaminosa. É o que cada um de nós aqui estamos sensíveis a isso. É possível que você cometa um pecado. Mas o que João está dizendo é, os filhos de Deus, eles podem até pecar. E quando uma atitude de pecado acontecer, saiba de uma vez por todas, existirá um advogado para lhe defender. Porém, para aqueles que vivem no hábito do pecado, que o pecado se tornou o companheiro de caminhada, para estes, ele diz, nem sequer viram a Deus. Nós temos que fazer essa diferença nessa caixa aqui que nós temos. Nós não nos entregamos completamente ao pecado, porque a graça nos alcançou. E se nós vivemos deliberadamente no pecado, o que se coloca em dúvida é, será que a graça me alcançou? Será que Cristo me encontrou? É para isso que esse texto precisa ficar claro. Filhos meus, não pequem. É bem verdade que esta afirmação seguida de providência para este problema deixa-nos claro que a possibilidade de pecado, mesmo para aqueles que já estão na luz, é real. Pastor Adilson, não há nenhum de nós não estamos imunes à atitude de pecar. Nenhum de nós. Inclusive, me permita fazer um parêntese aqui. Cuidado com esse dedão aqui, ó, que vez por outra a gente usa para apontar quem caiu, quem pecou. Cuidado, irmão. Porque nenhum de nós está livre da possibilidade de cometer um pecado. Na verdade, a Bíblia diz que é a graça de Deus que tem nos mantido de pé, porque Satanás, o nosso adversário, ele anda buscando uma forma de nos tragar. Nós vemos quando Pedro se incha, achando-se mais santo do que os outros, Jesus diz, olha, cuidado, porque Satanás me pediu para ir andar contigo, e eu não permiti. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Alguém que peca não é inferior a você, porque você também peca. Você pode dizer, não, mas o meu pecado foi menos grave. Quem disse? Quem disse? Nós medimos a gravidade pelo pecado, às vezes, pela importância do ofendido, né? Então, se for alguém mais próximo, o pecado foi grave. Só que no pecado, o primeiro que é ofendido não é a pessoa, é o santo, o poderoso, o perfeito, o criador de tudo. Quando eu peco, eu não ofendo só o outro, eu ofendo Deus antes de ofender o outro. E é por isso que qualquer pecado é grave. E é por isso que nós lutamos e batalhamos para não vivermos do hábito do pecado. Porque só tem advogado para quem tem apenas uma atitude de pecar. Mas para quem tem o pecado como hábito, não há advogado, perdoador e salvador para este. Para os que cometem atos de pecado, advogado. Para aqueles que possuem o hábito de pecar, que vivem pecando, a Bíblia diz, nem de Deus é nascido. E ainda, procede do diabo. Ele afirma isso no capítulo 3, verso 8 e 9, que daqui a alguns dias nós estaremos meditando. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Qual é a ideia aqui? Aquele que vive um hábito de pecado. Por exemplo, achei interessante um testemunho de um irmão, quando ele se converteu, né? Ele já contou isso na igreja e por isso eu posso comentar aqui. Ele disse que quando se converteu, trabalhava numa fábrica de castanha, né? E todo final de semana ele escondia uma castanhazinha na bolsinha dele e levava para casa, né? E vez por outra, ele presenteava o pastor Eliseu com um saquinho de castanha. E um dia, já fazia muito tempo que ele não trazia castanha, o pastor conversando e tal. Rapaz, cadê minhas castanhas? Você mais nunca trouxe? Ele sentou com o pastor e disse, pastor, eu queria lhe pedir perdão. O que foi que houve? É porque quando eu pegava aquelas castanhas, eu não entendia que era pecado. Eu pegava escondido aquela castanha e trazia para o Senhor. Só que eu me converti, e o Espírito Santo falou ao meu coração que aquilo era errado. E desde esse dia, eu não pego mais castanha. Ô, irmão. Ele trazia feliz para dar de presente, ó. Só que trazia furtando a castanha.
E talvez seja um pouco engraçado. Mas será que nós ainda não estamos carregando castanhas que não são nossas? Aleluia. Aleluia. Oh Deus. Será que ainda não estamos colocando na bolsinha escondido? Aleluia. Mas nesta noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Filho, se pecar, tens um advogado no céu. Mas se viverdes na prática do pecado, no hábito do pecado, nem nascido fostes novamente. Para os que vivem na prática do pecado, um advogado foi ofertado, mas estes ainda não nasceram de Deus. Só que este advogado também é diferente dos advogados que nós contratamos, não é? Porque hoje, quando alguém contrata advogado para pleitear uma causa a seu favor, geralmente faz isso estabelecendo tudo quanto for necessário para ganhar a causa, independente se ela é justa ou não. O negócio é ganhar a causa. Então o advogado monta a sua peça argumentativa para apresentar a defesa ao juiz que julgará o caso. E geralmente ele se vale de artifícios jurídicos e brechas na própria lei para beneficiar o culpado daquele pecado, ou daquela culpa, ou daquele crime. Só que o advogado que é por João apresentado, ele não se apresenta diante do juiz buscando articular os argumentos para ganhar a causa. Ele não maqueia o crime cometido contra o réu. Esse advogado é como alguém que está ao lado de alguém que pleiteia a causa do outro diante do juiz. Um conselheiro de defesa, um intercessor. Só que este advogado é por João classificado, qualificado. Quem é este advogado? É um advogado renomado, que tem o seu escritório lá no alto da aldeota. Não. Este advogado é aquele que ganhou aquela causa tal, que passou na... Não. Esse é um bom advogado, ele defendeu grandes criminosos e ganhou a causa. Não. Este advogado de João é o justo. É o justo advogado. E é interessante porque Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 34, diz que este justo está à direita do Pai a interceder por nós. Ainda afirma: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que possuem Cristo por seu advogado. Por que não tem condenação para aqueles que possuem Cristo como seu advogado? Porque ele montou a peça bem feita? Porque ele conseguiu ludibriar o júri? Não, irmão. Cristo é justo, não pela causa somente, mas ele é justo em seu caráter moral, na sua qualidade salvadora, na sua atividade de salvar. Ele é justo. Ele é o Paráclitos, aquele que está a interceder ao lado do Pai para aqueles que cometem um ato de pecado. Ele é aquele que é a propiciação pelos nossos pecados. Não é que Jesus, como advogado, chega diante do juiz e diz assim: olha, o meu cliente estão dizendo isso, mas é mentira. Jesus não fez isso, pastor Adilson. Jesus se colocou diante do juiz, olhou e disse assim: é verdade. Ele cometeu todos os crimes de que ele fora acusado mesmo. É verdade, isso que estão dizendo sobre ele é fato. Só que no lugar de pedir absolvição, ele diz assim: mas eu pagarei pelo crime que ele cometeu. É por isso que ele é o justo advogado. É porque ele não baseia a sua defesa em argumentos intelectuais, jurídicos bem estabelecidos.
ele estabelece a sua tese de defesa, dizendo assim: ele é culpado, mas eu pagarei pelo crime que ele cometeu. Oh, irmãos, quando nós entendemos que o problema das nossas vidas não é outro senão o pecado, quando nós entendemos que a solução para as nossas vidas não é outra senão Cristo como nosso advogado, tudo muda. Por quê? Porque quando você começa a ver a sua vida financeira pela ótica do Evangelho, você começa a deixar de gastar com coisas que podem ser consideradas fúteis. Quando nós começamos a perceber as coisas que nesta vida de fato possuem valor. Eu vi uma postagem hoje, acho que foi hoje, de um amigo meu, reunido em família. E aí na postagem ele dizia assim: eu sou o homem mais rico do mundo e eu não estou falando de dinheiro porque dinheiro eu não tenho. Embora seja um clichê moderno da rede social, quem percebe valor nas coisas que de fato têm valor, muda completamente a forma como vive ou como percebe. Eu não estou dizendo que esse é um exercício fácil, que você vai dormir hoje e amanhã acorda percebendo tudo diferente, não. Mas eu estou dizendo que a partir do momento que você percebe isso, você começa a lidar com os problemas da sua vida de uma maneira diferente. Cristo é o justo. E esse termo que é usado por João, o justo, ele também foi atribuído ao Pai, a Deus. E a ideia é aquele que é reto, aquele que é virtuoso, principalmente aquele que é irrepreensível, aquele que não possui culpa, aquele que é inocente. Esse termo é usado para aquele cujo modo de pensar, sentir e agir é inteiramente conforme a sua própria palavra. Cristo Jesus cumpriu integralmente, letra por letra, vírgula por vírgula, ponto por ponto, a vontade eterna do Pai. Por isso, ele pode ser considerado justo. É este advogado que pleiteia a sua causa. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Esta palavra propiciação é também uma palavra que traz a analogia a um contexto de julgamento, de juízo. Uma das funções do advogado é provocar a conciliação entre as partes. É aplacar a ofensa que fora cometida ao outro. E o que João está dizendo aqui é que, diferente do que afirmavam os gnósticos, que a aproximação, a reconciliação e o aplacamento da ira de Deus, ela era feita, provocada ou produzida à medida que eu conheço mais. João está dizendo, isso é conversa furada, é conto da carochinha, é conversa para boi dormir, porque só quem consegue fazer a conciliação, o aplacamento da ira de Deus com o homem é Cristo Jesus, o justo advogado. Este advogado, por ser justo, não defende que somos inocentes, não advoga e busca atenuantes para o nosso crime. Antes, ele reconhece a nossa culpa e em seguida apresenta a sua obra vicária como base da nossa absolvição. Você não fora perdoado por Deus. Escute e entenda isso. Parece que com o passar do tempo, pela nossa produção religiosa, a gente acha que Deus passou a nos amar por isso. Não, Deus me ama porque eu sou aquele crente que bate o ponto. Não perco a doutrina. Toda oração estou lá. Dou o dízimo fielmente todo mês. Ele pensa assim, poxa, por isso Jesus me aceita. Não, filho. Na verdade, você só consegue vir ao culto. Você só consegue vir à oração. Você só consegue ser fiel ao dízimo
Porque o Senhor antes alcançou o seu coração, transformou a sua vida e tem sido um advogado justo e fiel diante do Pai. É por isso que você ainda está aqui. A nossa arrogância religiosa, ao contrário do que muitos de nós pensamos, nos afasta de Deus. Porque Deus rejeita um coração soberbo, presunçoso. Mas diz a Bíblia, Ele não resiste a uma alma contrita, a um coração quebrantado. A intercessão de Jesus, ela é contínua. Ela tem aplicação da sua morte, ela é continuada pela aplicação da sua morte na nossa salvação. Deus nos deu a Jesus, o justo advogado, para morrer pelos nossos pecados. Esse dom não foi somente resultado do seu amor, não foi somente prova do seu amor, ele foi principalmente a essência do amor de Deus expressa, alcançável, atingível a cada um de nós. Eu consigo compreender o amor, como? Quando eu olho para a cruz e vejo alguém santo, puro, inocente, morrendo em meu lugar quando eu o ofendia. E nisto consiste o amor de Deus. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas no fato de que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. E ele começa a estabelecer no verso 3 que a prova dos 9, o tira-teima, ele pode ser percebido, realizado por você hoje. Ora, como é que eu sei que nós conhecemos a Deus? Como é que eu sei que eu conheço a Deus? Como é? Alguém vai dizer assim, não, pastor, eu conheço a Deus. Por quê, irmão? Porque eu tenho 3 diplomas de teologia. Sou pós-doc em divindade. Não é? Porque o meu conhecimento é muito... Eu, sem dúvida alguma, sou conhecido de Deus. Irmão, quem dizia isso eram os gnósticos. Eles achavam que por conhecer da sabedoria deste mundo, eram por Deus vistos de maneira diferente. E João vem dizer assim, não, filho, não é o diploma não, é o sangue que faz Deus te ver diferente. Não é o seu conhecimento não, é o perdão por ele adquirido, que nos faz ser percebidos por Deus de maneira diferente. Como é então que eu sei que eu o conheço e sou por ele conhecido? Sabe como é? É quando você guarda aquilo que Deus guarda. É quando você expressa aquilo que Deus expressa. É quando você é conhecido por aquilo que Deus é conhecido. É quando você é percebido por aquilo que Deus é percebido. Então, quando você é honesto, você está sendo conhecido por Deus, está conhecendo a Deus. Quando você é justo, você está conhecendo a Deus, está sendo conhecido por Deus. Quando você é caridoso, você está sendo conhecido por Deus e você está fazendo Deus conhecido. Mas quando você é rancoroso, quando você guarda mágoa, quando você tem atitudes egoístas. Deixa eu dizer para você uma cena que eu presenciei na igreja um dia e me deixou muito reflexivo. Santa Ceia na igreja sede. O pastor tem por costume chamar igrejas para cantar juntos, né? E aí um dia ele chama 2 congregações. Vamos ver a congregação tal, junto com a congregação tal. E as 2 regentes vinham quase que brigando dentro da igreja. Porque uma tinha ensaiado a música tal, e a outra tinha ensaiado a música tal. E uma ficou querendo prevalecer sobre a outra. Não, nós vamos cantar essa. Não, nós vamos cantar essa aqui. Não, mas na igreja ninguém conhece não. Conhece essa aqui. Aí ficou. E eu vendo aquilo, elas andando, vindo em direção à parte da frente da igreja, o púlpito da igreja. E quando chega na frente, uma ganha a batalha. E a outra passou o momento do louvor todo de braço cruzado, de boca fechada e de cara feia.
Por quê? Porque perdeu. Porque a opinião dela não prevaleceu. Eu te pergunto, tu ainda faz biquinho, quando a sua opinião não prevalece? Tu ainda tem coragem de fechar a cara quando a sua ideia não é aquela que se sobressai sobre os demais? Não foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Passou um tempo que eu brigava para a minha ideia prevalecer, irmão. Não é porque é a melhor, me prove que a minha não é melhor. Hoje em dia teve um problema lá na empresa, vocês cortam depois, tá? E houve um problema lá, e alguém disse, não, mas você não precisa fazer não, Gleice, porque você teve autorização e tal. Eu disse, meu amigo, depois que a gente passa dos 30, a gente briga para não ter guerra com ninguém. Antes a gente briga para brigar, mas agora, mais vale a paz do que a razão. Mais vale uma consciência tranquila do que sair com o peito inchado, dizendo que, ó, aí, prevaleci. É assim. É quando nós temos atitudes como essa, de não ter que prevalecer para mostrar que é superior a ninguém. Aleluia. A gente vai lembrando de coisas que acontecem na igreja, irmão. E é certo, hoje eu digo assim, isso é um absurdo, mas ontem eu fazia tudo isso. Talvez eu faça hoje coisas que daqui a 5 anos eu vou dizer assim, como é que eu fazia uma coisa dessa, né? É normal, com o tempo, com a idade, com a experiência, com o amadurecimento, né, pastor Adilson? Mas a gente faz umas coisas que depois o tempo passa, como é que eu fazia isso? Como é que eu sou conhecido por Deus? É quando eu guardo os seus mandamentos. Aquele que diz que eu o conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso. E a verdade, irmão João, é ofensivo, tá aqui. Aquele que diz que conhece a Deus e não guarda o mandamento é mentiroso. Ele enche a boca para dizer isso. E não tenho dúvidas. Nesta noite o Espírito Santo, ele nos convoca a uma vida de verdade. De observarmos de fato o mandamento de Deus. E um fato interessante sobre guardar a palavra de Deus é porque tem pessoas que acham que a fé cristã é algo estático. Tem pessoas que acham que a fé cristã é o seguinte, ó. Eu aceitar Jesus hoje, amanhã estou totalmente puro de tudo que eu posso fazer e falar de errado nessa vida. Não é assim, irmão. É o que João diz no versículo de número 5. Aquele que guarda a palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O texto traz uma ideia de algo que é contínuo. Então, Manu, a Manu de hoje é mais aperfeiçoada no amor de Deus do que a Manu de ontem. O pastor Adilson de hoje é mais aperfeiçoado no amor de Deus do que o Adilson de ontem. A fé cristã é um convite a continuar sem parar, caminhando. O problema é que a gente para às vezes. O problema é que a gente estagna às vezes. Pensa que já chegamos num patamar de espiritualidade suficiente para sermos santos diante de Deus. Só que não há. Ah, pastor, eu gosto daqueles irmãos que eles são meio saudosistas, sabe? Ah, antigamente não era assim. Eu digo, mas espera aí. Mas por que você não é mais como antigamente? Quem foi que te impediu? O que é que tem sido o entrave entre você e essa versão que você tanto admirava? Por que você parou de continuamente se aperfeiçoar no amor de Deus? Ah, porque antigamente, pastor, nós orávamos não sei quantas horas. E tu parou por quê? Quem mandou parar? Não, é porque o Alexandre de Moraes... Irmão, vai... Não vou comprar mais nem a Havaiana, pastor. Por quê? Meu irmão, a caminhada cristã é um convite a todo santo dia batalharmos a boa batalha, guerrearmos a guerra que vale a pena guerrear, a guerra da causa eterna.
Tem gente que ganha a discussão aqui e perde o céu. Mas nesta noite, o amor de Deus será aperfeiçoado em nossos corações. Como é que eu sei que eu estou nele? Aquele que diz que permanece nele deve andar assim como ele andou. Aí ele vai ver isso aqui, está vendo, irmão? Tem que andar com aquelas roupas de árabe. O homem tem que andar de vestido, ó. Andou. Jesus andou como? Tá vendo aí, irmão? Tem que ter barba de judeu, ó. Porque Jesus era judeu. Você está andando errado. O texto fala de uma vida, hábitos que testemunham o caráter do Senhor. Atitudes que denunciam que Jesus habita em você. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Estava um dia, tinha acabado a aula da escola bíblica, que inclusive em janeiro nós retornamos em nome de Jesus. Na primeira semana, né? Na segunda semana, porque a primeira semana, quinta, é dia 1º, né? E a aula vai ser dia de quinta, então vai ser na segunda quinta-feira do mês. Primeira aula. Quem estará ministrando a primeira aula é o nosso irmão presbítero Yatan. Ele estava na janela e a aula falava sobre posse e porte de arma. Pena de morte, posse de arma, porte de arma. E acabou a aula e eu apresentei a lição, ministrei a lição. Teve irmão que concordou, teve irmão que discordou, teve irmão que quis brigar. Eu disse, irmão, a gente está lendo sua revista, eu não dei nem minha opinião, tá? E você quer brigar, vá ligar para a CPAD e brigue lá. Era bem naquela época da política acirrada, né? De um lado 13, do outro lado 22, e era irmão se intrigando com o irmão, e era irmão brigando com o irmão, e eu vendo aquele negócio, e um dizia assim, não, bandido bom é bandido morto. E o outro dizia, não, tá errado, mas era a favor do aborto. E eu ficava olhando aquela discussão e dizia assim, será possível que está todo mundo cego desse negócio? Mas, irmão, o mesmo princípio está sendo ferido. Quem está aí gritando por morte a quem quer que seja, e quem está sendo favorável ao aborto, está ferindo o mesmo princípio. Deus é quem dá a vida e Deus é quem tira a vida. E os irmãos brigando. E ele saiu lá fora e disse assim, pastor, eu queria saber de uma coisa. Se o senhor chegasse em casa e pegasse lá a sua esposa e a sua filha sendo estrupada e você tivesse uma arma na sua mão, você não matava um bandido, não? Disse, irmão, a hipótese que o senhor está levantando, primeiro ela é absurda. Primeiro ela é um absurdo. Não é um absurdo que ela não possa acontecer, porque uma desgraça dessa pode acontecer. Só que o senhor não sabe, nem se o senhor não vai desmaiar se o senhor presenciar um negócio desse. Então é um absurdo o que o senhor está falando. Primeiro, me diga uma coisa. Eu não sou policial. Não tenho posse de arma. Não tenho porte de arma. O que acha que eu estou fazendo com a arma dentro de casa? Pois lá na minha casa eu tenho uma bichona assim, desse tamanho. Eu disse, então está explicado. Você não é polícia? Se não é polícia e tem uma arma, é um criminoso. E quem tem arma sem ter porte é bandido, é ou não, irmão? Ou mudou alguma coisa? Quem tem arma e não é polícia e não tem autorização do Estado é criminoso. Está cometendo um crime. Tomara que se algum irmão tiver arma aqui, venda logo, né? Entregue na delegacia, viu? Já que no Paulo, devolva aquela espingarda zona lá, né? Porque tem irmão que acha que é normal, não é? É não, irmão. Olha o pensamento. Como é que eu sei que estou ou não estou nele? Se eu andar como ele andou. Jesus cometia crime, irmão? Cometia? Mas cometia crime? Não, nenhum crime. Jesus foi levado à cruz sem cometer nenhum crime. Ele cometeu. E se eu tenho que andar como ele andou. E é somente assim que eu testemunho que ele está em mim e eu estou nele. Então eu não posso viver na prática de crime. Né? O irmão que disse que estava com o carro todo atrasado, né?
Aí todo desregular, o carro todo cheio de problema, não sei o quê. E, pastor, mas Deus deu um livramento grande. Tinha mais gente no carro do que uma Topic. E quando o guarda olhou pra gente, o anjo botou a asa e tampou a placa. Eu disse, irmão, esse anjo aí eu não sei se foi do céu não, viu, irmão? Anjo do céu não anda encobrindo ser vergonha de ninguém não. O senhor vai endireitar seu carro, porque senão o senhor vai levar multa, né? Irmão, quem diz que está nele deve permanecer andando como ele andou. Se você identifica que o cerne do problema das nossas vidas é o pecado, você identificará no Evangelho que a solução para o pecado é Cristo. E se o pecado é o problema que gera todos os demais, Cristo é a solução que soluciona todos os problemas. Ah, pastor, mas eu estou muito doente, acho que eu vou até morrer. E desde quando a morte te ofende mais? E desde quando a morte tem poder sobre aqueles que viverão eternamente? E desde quando a morte consegue nos separar do amor com que Ele nos amou? Paulo, escrevendo sua carta aos irmãos que estavam na cidade de Roma, ele fala um texto que para mim é um dos mais belos da Escritura Sagrada. Porque em todas estas coisas, em todas sem exceção, em todas aquelas que nos provocam dores, em todas as coisas que angustiam a sua alma, em todas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é por meio da sua santidade bonita, cheirosa, limpa. Não é por meio da sua religiosidade íntegra, não. É por causa do amor daquele que nos amou. E ele diz, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem presente, nem porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você tem já a solução de todos os problemas da sua vida. E a solução desses problemas tem nome. Não é uma coisa, é um ser majestoso chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus, nós te louvamos, porque Tu és o Paráclitos, o nosso advogado, aquele que intercede a nossa causa, aquele que nos concilia com Deus. Nós te louvamos porque é o Teu Espírito quem denuncia os pecados que temos cometido nos nossos corações e nos faz abandonar o pecado. É bem verdade que Tu proporcionou perdão para o pecado cometido, mas para os pecados que viraram hábito, a convocação do Teu Espírito ao nosso coração nesta noite é que nós morramos de fato para vivermos para Ti. Que as nossas mentes percebam e encontrem a solução de todos os problemas no Teu Filho, Senhor, em Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nos amou graciosamente, se deu por nós e consigo mesmo nos deu todas as demais coisas. É a oração que nós fazemos. Despede-nos em paz, leva-nos em segurança para os nossos lares. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.